Pode compartilhar a tela, Vitor, e Tá. começar quando você quiser. Eu estava no ponto aqui, ele não aceitou. Ah, nós temos 3 alunos de C novos, né? A Giovana, a Júlia e o Iago. Sejam bem-vindos. Apareceu para vocês? Sim. Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Retomando aí nossas reuniões. Bom, eu tenho... hoje eu vou mostrar para vocês o Mendeley, que é um gerenciador de referência bibliográfica, né? Antes eu usava o EndNote, antes ele tinha a possibilidade de usar free, e aí agora depois ele passou a ser online. Aí eu não lembro o que deu direito, eu comecei a ter problema com ele, eu acabei mudando para o Mendeley. Eu sei que tem um outro, que esse eu nunca usei, que chama Sotero ou Zotero, né? Mas acho que o princípio de uso é muito semelhante entre eles, né? A ideia não é só gerenciar as referências bibliográficas, né? Mas é também usar para poder fazer a citação direto no texto, né? E dependendo do formato que você quer que saia o texto, você simplesmente clica dois botões ali, ele já muda para modo numérico ou ABNT, né? Então você não precisa ficar alterando isso manualmente. Então acho que essa é a grande vantagem de usar um gerenciador de referência. Não é guardar as referências em si, porque isso teoricamente é relativamente fácil, mas principalmente na hora da escrita, a inserção dessas citações e, consequentemente, automaticamente, as referências no final do texto, isso vai fazer com que todo esse processo seja muito ágil e menos suscetível a erro, né? Porque chega final de tese, final de dissertação, você quer meio querendo acabar, e você tem que conferir citação por citação, referência por referência, e isso é meio sacal, né? Além de estar tão cansado que muito erro acaba passando, tá? Então, essa primeira página aqui é onde a gente faz o download do programa para poder colocar no computador, tá? Então, você tem lá a opção para fazer o Windows ou Linux ou então da Apple, né? E você faz o download instala no seu computador, tá? Deixa eu só pegar aqui a tela seguinte. Cadê? Então, essa aqui já foi. Aqui. Peraí. Caiu. Depois de você fazer download, você fazer o seu login, né? Então, notem aqui no canto, né? No canto superior direito, que você fica logado. E a partir daí, tudo que você fizer, né, no Mendeley, ele vai salvar na nuvem, né? Ele não vai salvar no computador, ele vai salvar na nuvem. Tanto isso permite com que você acesse o Mendeley em qualquer computador que você tiver. Acesse sua conta em qualquer computador que você tiver. Então, você pode escrever um texto, desde que exista como é que fala? Um arquivo vinculado ao Word, né, referente ao Mendeley, que você vai conseguir fazer a escrita normalmente em qualquer computador, tá? Então isso é importante também que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então vamos lá. Então eu desinstalei o meu plugin, agora eu vou instalar de novo, tá? Então Tools, ele tinha dado como instalar, como desinstalar. Peraí. E agora ele está desinstalado. Agora sim, ó. Então agora que a gente vai usar Tools, Install MS Word Plugin. Tá? E aí ele fala aqui, né, que aquela caixinha que eu tinha mostrado para vocês vai ser inserida, tá? Então ele dá OK. Agora ele está fazendo esse processo. E daqui a pouco a gente abre o Word e verifica se ele efetivamente foi. Vamos abrir o Word aqui agora. Se ele foi instalado.
trazer para cá. Novo. Referências. Tá lá, tá aqui. Tá? Então, instalar o plugin basicamente é isso. Tá? Não tem tanto esforço. Tá? Se eu desinstalar, essa caixinha vai desaparecer. E a partir do momento que você ir lá, ferramentas, instalar plugin do MS Word, ele vai aparecer essa caixinha aqui. Tá? Então, é bem simples aí para poder fazer essa instalação. Então, aqui eu já tenho toda uma base de dados, né, que eu usei, que eu uso sempre, principalmente relacionado à minha tese, à corrida, tá? Então, tem bastante documento aqui. Percebam que alguns... Fala ali. Você poderia mostrar para eles como inserir os artigos aí dentro? É só Ah, puxar? não, tá. O que tem que instalar? O Mendeley Desktop, né? Que tem um outro Mendeley também. Esse que eu estou mostrando é o desktop, Uhum. tá? Mas eu já vou mostrar como inserir, tá? Então, notem que tem alguns aqui que já aparecem com os PDFs, tá? Então, você já tem o artigo já aqui, e muitas vezes quando você importa, pode ser até que ele já venha com o artigo, tá? Caso você queira colocar o artigo, também dá, para você deixar todos os artigos já aqui. Percebam que aqui no começo, ó, a maioria aqui não tem, é mais para o final lá que tem, tá? Então, os mais antigos, acho os mais recentes eu acabei não colocando, né? Então, aqui é só para a gente ter uma noção do que é. Então, aqui a gente tem cada um dos artigos, algumas informações, como autor, o título, o ano, o nome do periódico e quando foi adicionado. Isso pode ser mutável, tá? Dá para você mudar essas informações, então aí fica até o critério aqui que você vai querer usar como informação para você identificar os seus artigos, tá? A inclusão, ela pode ser feita de algumas formas, tá? Então, você pode fazer essa adição aqui, adicionando arquivos, né? Então, no caso aqui, eu já deixei um no ponto aqui, por exemplo. Você pode fazer a importação disso, eu já vou mostrar da onde que vai sair esse arquivo, tá? Então, esse arquivo aqui, eu já deixei no ponto aqui para poder fazer isso. Então, é o arquivo .ris, tá? Então, que você clica nele, aí ele já vai aparecer lá, ele já rapidamente foi incluído aqui, e ele aparece as informações dele já com toda a informação necessária. No caso, é um artigo de periódico, o título, os autores, o ano, né? Então ele vem aqui outras informações. E aqui até está incompleto, porque eu peguei do Google Acadêmico, tá? É bastante recente, tá vendo? 2023, e é do Google Acadêmico. Então tem provavelmente esse aqui ele não tá, ele está naquela condição de pré-print, né? Então só tem um ano aqui, acaba não tendo dado de volume e número de página, tá? Então aí depois tem que procurar, né? Assim que ele for aparecer, então a gente tem que procurar para poder colocar esses dados aqui, né? E esses dados aqui podem ser incluídos simplesmente digitando aqui, ó, tá? Então volume 45, número 5, página 13 a 17, por exemplo, tá? Eu vou tirar isso aqui porque não é verdade. Tá? Então, você pode fazer essas inclusões, né? E aqui você pode colocar o artigo, ó, fazer a inclusão do artigo, caso você tenha o artigo já à disposição, você coloca o artigo aqui, e aí o PDF já vai aparecer nesse cantinho aqui, se tem ou não, tá? Então, essa seria uma das formas de incluir, tá? Como é que a gente consegue esse arquivo, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui no Google Acadêmico. Então, esse arquivo RIS, lá que eu falei para vocês, né? Eu peguei aqui, ó. Você vai no Google Acadêmico, coloca lá o nome do artigo aqui em cima, vai aparecer o artigo. Aí você usa essa função citar, tá? Aí, para pegar esse arquivo, tá vendo, ó, como é que tá a referência dele? Só tá com um ano, tá? Não tem outros dados, porque provavelmente é pré-print. Então, para o Mendeley, você usa essa Hefman, tá? Aí, quando você clica aqui, nota que apareceu, fez o download desse arquivo, que é curtíssimo, 334 bytes, quer dizer, quase nada, tá? E aí você insere esse arquivo lá no Mendeley, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, essa seria uma forma de fazer a inclusão, tá?
Outras vezes aparece, quer ver, quando está no PubMed, às vezes aparece, por eu já ter a extensão do Mendeley aqui no meu Chrome, tá? Às vezes aparece uma bandeirinha aqui do Mendeley falando se eu quero baixar o arquivo, tá? Então, de repente, tem alguns arquivos que quando você acessa o PubMed, por conta da existência dessa extensão do Mendeley no Chrome, tá? Então, depois só ir lá nas extensões, colocar Mendeley, aí você abaixa essa extensão, aí aparece uma janelinha aqui perguntando se você quer baixar o arquivo, tá? Então, também é uma outra forma de obter os arquivos a partir daí. Então, aí, inclusive, eu acho que ele já inclui automaticamente lá no Mendeley, tá? Então, isso acaba sendo bastante interessante também. Se você clicar ali em citar, o que acontece? Que tem aí na página, ó, ali, ó, Collections e tem Cite. Actions, lá direito, lá direito, lá direito. Embaixo, embaixo. No meio da... Aí, Aqui. Cite. Aqui é para o formato. Aqui é só o formato. Mas dá para fazer o download também, tá vendo? Você faz o download desse arquivo e coloca lá que ele aceita também. Tá? Então, pode ser tanto por aqui como pelo Google Acadêmico. Esse arquivo, se você puxar, como eu fiz agora com o arquivo do Google Acadêmico, ele também vai fazer aquela inserção do arquivo no Mendeley, tá? O Vitor, faz um tempo que eu não mexo no Mendeley, mas eu lembro que eu conseguia puxar o link do artigo direto no Mendeley. Deixa eu ver se dá. E aí, quando eu fazia isso, aparecia o PDF do artigo lá dentro. Então, alguns você vai conseguir, outros não, né? Eu acho que os mais recentes, eu acho que é difícil acontecer de puxar, tá? Que eu consigo efetivamente a inclusão do Mendeley é quando aparece a janelinha aqui, tá? Então, lembrando, isso aqui é só basicamente o formato da citação, tá? Então, se copiar esse arquivo lá, né, como eu fiz agora, o download aqui, ó, fiz download, vou lá no Mendeley, aí vou lá, adicionar arquivo, apareceu lá, tá vendo NBIB, coloco aqui, olha lá, apareceu aqui, tá? Então dá para fazer da mesma forma. E aqui também não tem o arquivo, tá? Então essas seriam as formas de inclusão. Dá para incluir manualmente isso? Por exemplo, um livro, como é que eu vou conseguir o arquivo desse de um livro? Muitas vezes não é possível, né? Na maioria das vezes não é possível. Então você vem aqui, vai escolher qual é o tipo de referência que você está colocando, né? Então, de repente, pode ser um filme, pode ser um artigo de revista, né? Um artigo de enciclopédia, uma conferência, né? Programa de computador, por aí vai. E aí você, tá vendo? Tese, página, tá? E aí você escolhe que tipo que é, vai colocar o título, vai colocar o autor. No caso aqui, vamos colocar um livro, por exemplo. Capítulo de livro, olha lá. O título do livro, o ano, as páginas. Se quiser colocar algum resumo, coloca. Se quiser fazer algum tag para marcar, também dá para colocar. Né? E aí, qual o capítulo, cidade, edição, editores, porque tudo isso vai ser importante para poder colocar, quando for montar a referência, ele tem essas informações. Aí você vai salvar e beleza. Né? Então, essa é outra forma manual de incluir. Então, a gente tem essas possibilidades, tá? De inclusão de arquivos, através da inclusão de arquivos que vêm de alguma base de dados, que você pode baixar, ou feito manualmente, tá? E aqui ele já coloca, né? Aqui embaixo a gente vê que ele já coloca por nome de autor, né? Pelo sobrenome dos autores, tá? Então você consegue ver quais os autores que tem, consegue fazer um filtro já, colocando essa busca aqui do nome do autor, né? Ou então você clicando aqui direto num deles, né? Vamos lá, Camper. Então aparece aqui só o artigo que tem esse autor, tá? De repente, deixa eu pegar um aqui que tem vários. Ó, Irene Davis tem vários aqui, mas tem vários nomes também, tá vendo? Tem um aqui, ó. Os artigos que a Irene Davis está participando, né?
Vitor, deixa eu te Oi. perguntar uma coisa que eu fico curioso. Além dos artigos, tem como importar tese e dissertação? Tu sabes? Então, precisa ver se no banco de dados eles têm um arquivo como esse aqui, e como esse que eu mostrei, para poder efetivamente fazer a inclusão, tá? Se não tiver, aí vai ter que fazer no manual mesmo, como eu mostrei aqui, tá? Colocando manualmente, coloca a tese, né? E aí faz a inclusão dos dados aqui. Outra coisa que eu ia te perguntar, tá aparecendo muito para mim nas coisas que eu estou pesquisando, capítulo de livro. Aham, Também tem como incluir capítulo de livro aí? mesma coisa. Ó, vem aqui, Book Section, aí. E aí coloca os dados aqui, tá? Tá. Então, aqui você vai ser, aqui, né, nessa aba aqui, você vai ter tudo que pode ser colocado, tá vendo? Bom, que hoje em dia uma coisa que está facilitando muito, na maioria das coisas que eu estou fazendo, é o DOI. Então, aqui eu não sei se dá para fazer o DOI. Outro dia eu assisti um vídeo que, se eu não me engano, dá para colocar. Quer ver? Eu acho que de repente pode Acho ter que a aqui, ó. funcionalidade de você colocar o DOI e ele Ó, puxar. Ó, a lupinha ali, ó. aqui, ó, tá vendo? A lupinha do lado. Eu acho que se colocar o DOI nele e e clicar na lupinha, ele deve carregar as informações. Isso Provavelmente. E no caso do livro, ISBN também, tá vendo? Então, se você clicar o número ISBN, provavelmente pode ser que ele traga todas as informações, sim. Eu nunca testei, mas é possível, sim. uma coisa que tá acontecendo muito. Vitor, eu vou te passar um DOI aqui. Aham. Deixa eu ver se eu acho. Tá acontecendo muito comigo eu entro os capítulos, cada capítulo do livro tem um DOI, às vezes. Eu vou te passar um DOI aqui vou localizar aqui, vou te passar um aqui no coisa para tu testar. Cada capítulo tem um DOI? Às Caraca. vezes é. Nossa. Eu vou te passar aqui um DOI para tu testar, tá? Tá. Passa no chat aqui que eu já tô. Passo. Tá aberto. Adicionar aqui. Não, aqui. Desculpa. Já veio, inclusive, com o link. É isso aí. Apareceu aqui. Muito bom. Ó, volume, edição, páginas, tudo. Tá. Já tem o link, tá vendo? Ah, URL. Aí o DOI foi a informação que a gente colocou, ele já puxou, tá vendo? bom. É isso aí. Então também é uma possibilidade. Se tiver DOI, nesse caso aqui, ó, PMD, é o número que tem lá no PubMed. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o PubMed. Mas eu não sei se os alunos da iniciação científica sabem da importância de tu tá passando essa informação pra gente, viu? Isso facilita Ó, tanto a vida da gente. esse número aqui também, tá vendo? Ó, aqui tem o número DOI, que é igual esse que o Anthony passou, e pode usar esse número também, ó, PMD, que é referente ao PubMed. Então, se eu tiver qualquer um dos dois números e não quiser pegar aquele arquivo, por aqui, apertando a lupa, ele vai trazer todas as informações, tá? Como a gente fez agora, ficou registrado lá o artigo que o Anthony passou. Aí você copia e cola lá, né? Isso. Então, ó, fazer igual aqui, ó. Copiar, Mendeley. Vamos pegar outro aqui. Cancel. Sempre eu colocar manualmente, né? Aí tá vendo, ó, PMD. Aí vou colocar o número. Ele vai procurar. Pronto. Aí apareceu lá. Olha lá. Tá? Todas as informações. Inclusive já com o abstract. Já também com o URL. O DOI já vem também. Aí tudo ok. Tá? Aí você salva. Ele já vai aparecer lá. Só que eu não posso ter. Aí, Irene Davis, ele já apareceu lá. Como primeiro, o mais recente colocado. Tá? Então, inclusive aqui, para poder colocar na tese, ó, eu coloquei o site do Grade. O site não, a página do Grade, para poder citar na tese, né? Então, já coloquei aqui a webpage, Grade Project DT, tá? O ano, o URL, né? Então, já coloquei também da Pedro, ó, mesma coisa.
Então, é o site também da Pedro, para poder citar na tese. Tá? E aí, citando como página da web. Tá? Ô, Vitor, você deve estar na sua programação de fazer a inserção direto dessas referências lá no Word. Isso. Então, agora a gente tem, né, eu já deixei um documento separado aqui para exatamente fazer esse processo. Né? Então, eu já deixei alguns já incluídos, na verdade, eu peguei uma parte da introdução da minha tese, então já tem essa inserção no modo Vancouver e já tem as referências lá, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente colocaria outras, né? Então, vamos supor que depois dessa frase aqui, cadê? Então, que eu queira colocar uma citação aqui, né? Como é que a gente faz isso? Então, obviamente, tem que ter, como eu falei, tem que ter o plugin instalado. Então, a partir daí, né, o Mendeley já aberto, né? Então, ele já está aberto aqui. Então, ele precisa estar aberto, tá? Você vai aqui vai inserir, tá vendo que não tem nada aqui. Então, aí você já tem que saber pelo menos o sobrenome do autor, tá? Então, vamos supor, colocar um que eu usei lá, vou colocar Davis lá que eu já coloquei. Aí, como tem bastante da Davis, ó, eu preciso ver pelo título, né? Aqui, tá? Qual que seria? Então, vamos supor que seja isso aqui. A hora que eu coloco aqui, aparece lá Davis 2016, né? Eu dou um OK. Aí ele vai aparecer lá com o número 7. E lá ele já incluiu aqui embaixo, ó, o número 7, tá? Então, já colocou, né? Então, no caso aqui, tá vendo? Já tem lá ano, volume, número, e as páginas e o site que tá disponível. Tá? Se você apagar no texto, ela some daí? Se apagar no texto, na verdade, eu posso fazer isso aqui. Só, se eu fizer isso aqui. E ela vai reordenando a ordem dos referências. Aí eu dou um refresh aqui, olha lá, ele sumiu. Gente, para Vancouver isso é importantíssimo, porque Vancouver é impossível você fazer na mão. Porque as referências aparecem lá no final citadas na ordem que aparece no texto. Isso. Então você tira uma, bota uma, você teria que mudar a ordem delas no final, manualmente, se você não tivesse. Impossível fazer isso na mão. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente quer passar pro ABNT, né? Então percebam que basicamente eu vim aqui no Style, estava em Vancouver, eu coloquei a ABNT, eu peguei um modelo aqui da Universidade de Alagoas, que era o mais recente da ABNT que tinha. Tem vários, tá? Então tem da Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Maceió, tem vários, Federal do Rio de Janeiro, tem vários modelos ali. Eu acabei pegando esse aqui estadual de Alagoas porque era de 2022, tá? Então é a ABNT, imagino que seja a ABNT mais recente. Aí eu perguntei para a bibliotecária da Baixada Santista, eu acho que ela, não sei, eu acho difícil ela não conhecer a existência disso, né? Mas eu perguntei para ela se existe algum arquivo da biblioteca da Baixada Santista que a gente pudesse colocar no Mendeley, né? Ela falou, a gente segue o padrão do manual da unidade de Guarulhos, da Unifesp de Guarulhos. Simplesmente ela me respondeu isso, né? Então entendi que não se tem o arquivo, né, da Unifesp, basicamente, tá? Apesar que, quer ver? Acho que eu fiz isso outro dia. Se eu colocar aqui, deixa eu lembrar onde. Edit Tools. Options. Não é Options. Não, acho que é no Word mesmo. Deixa eu ver. Aqui mesmo. More Styles. Vai aparecer aqui. Então, se eu colocar lá Unifesp, vou ver se aparece. Universidade Federal. Não aparece nada. Opa, o federal está errado. Peraí. Universidade Federal de São Paulo, não apareceu nada. Agora, se eu coloco Universidade Federal, lá aparece o Rio Grande do Sul, tá? Que é de 2021, tá? Então, da Unifesp, no Mendeley, não tem, tá?
Então, por isso que eu acabei usando quando a gente coloca aqui a BNT, aí eu coloquei o de Alagoas, né? Aí apareceu aqui da Federal também, mas ele tinha aparecido bem mais. Não sei por que não apareceu. Só apareceram esses dois hoje. Tinha aparecido bem, acho que uns 13 aqui diferentes. Né? Então eu acabei escolhendo esse aqui, que acaba sendo mais recente, tá vendo? Fevereiro de 22. Tá? E aí você coloca o use de style, ele seleciona, feito, e aí quando você vem para cá, ele aparece como opção aqui na frente. Tá? E a partir daí você pode alterar, né, facilmente isso. Né? Digamos que o Lieberman, não vá usar esse Lieberman aqui, né? E vá usar ele aqui, por exemplo. Tá? Já explico o que é esse aviso. Tá? Então, aqui eu vou lá inserir Lieberman. Opa. 2020. 2010. Inevitavelmente, você acaba gravando o nome de todos os autores, né? Que é uma coisa que o pessoal aqui muitas vezes deixa a desejar, né? Não lembra de quem fez a citação, né? Exatamente, te força a lembrar o nome de todos, né? Então, olha lá, ele está falando aqui, né? Você quer fazer essa edição na citação do Paluska, né? Ele está falando que foi editado manualmente, porque eu cliquei dentro da citação. Por isso que ele está falando para manter ou não essa a edição manual, tá? Então eu vou manter, aí vou dar o refresh lá, teria que aparecer o do Lieberman. Não apareceu pra gente, não. Não. Deixa eu fazer aqui. Passado. Deixa eu... Ué, por que ele não aceitou? Vou tentar colocar aqui. Olha lá, ele colocou o Lieberman aqui, tá? E aí, claro que no caso da BNT, a gente tem por ordem alfabética, né? Então o Lieberman ia ficar aonde ele está mesmo. Mas quando a gente passa para Vancouver, aí é a ordem de aparência, né? Então o Lieberman, deixa eu dar um refresh aqui, peraí. Essa Palusca não colocou. Aqui tinham só duas, passou a ter 3, né? 3, 5, 6. Ficou bugado algumas ali em cima, Vitor. Engraçado. Palusca ele não ficaram bugados. Os que eu editei manualmente, ele não aceitou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você fez para colocar o bloco de referências no final? Aqui, Isso, é só você clicar onde você quer e colocar aqui o Insert Bibliography. Sim. Tá? Basicamente é isso. Tá? Se você não fizer isso, ele não vai colocar automaticamente. Então, E a partir do momento que você fizer isso é legal, porque ele vai. Tudo que você for fazendo no texto, ele vai atualizando aí no final, né? isso. Por exemplo, né, no caso, eu fiz isso na tese. Na tese, depois tem os anexos, né? No EndNote, ele aparecia como a última coisa do arquivo. Então, aparecia as referências depois dos anexos, tá? Aqui não, aqui você escolhe onde as referências vão aparecer, simplesmente colocando o link aqui e apertando nesse botão, que ele vai aparecer a partir dali. O que tem depois, ele vai aceitar normalmente, tá? Que nem os anexos, que no trabalho que vem depois das referências. Então, vai estar lá os anexos tranquilamente, então fica mais fácil de você ter tudo num arquivo só. Ô, Vitor, esse Insert Biography, você clica só na primeira vez, depois ele vai colocando Isso. tudo embaixo? Exatamente, só a primeira vez.
pode só fazer essa primeira inserção para ficar gravado? Tá, beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, lá, já está aqui, estão todas elas aqui. Então, a partir do momento, ó, já estou aqui no lugar, né? As referências estão lá em cima. Fazer a inserção, olha lá, ele aparece aqui. Ah, então você pode fazer no final. Pode, no final de tudo. É que você não vai acompanhando, né? Ah, beleza. Então, de repente, você escreve aqui, referências, né? E aí, a partir daí, ele sabe que, né, como você clicou a primeira vez, então, a partir daqui estão as referências. Uma vez que você clicou essa primeira vez e apareceu as referências, Hum. Vamos dizer que você mande para orientador, para orientadora, falar, isso aqui pode acrescentar outras referências, tal. Quando você acrescentar, tem sempre que dar o refresh. Não é só, tipo, colocar as referências, ele vai aparecer Não, automático. tem que dar o refresh. Ou duas, três, uma refresh, ela já aparece, ela atualiza a lista. Qualquer modificação que você fizer, tem que dar o refresh, tá? E simplesmente você colocar, se eu pegar aqui, ó, esse aqui eu mexi depois, eu não sei o que aconteceu aqui, que ele não está aceitando Isso mais. é um bugzinho que eu acho que estava nas versões mais recentes do Mendeley, que é tipo, se você mudar de estilo, às vezes algumas podem ficar como é que fala? Como se fossem desprogramadas. Você meio tipo, vai ter que dar uma conferida assim para ver se tá certinho no final do estudo. Não. E eu acho também que quando for passar para a pessoa corrigir, se a pessoa não tem um Mendeley, é bom ela não apagar nada, ela indicar o que precisa ser feito, né? Porque se ela não tem um plugin e ela mexer, ela vai bagunçar, né? Se ela apagar, né? Se ela pegar essa parte, por exemplo, em cinza, tudo que está vinculado, ó, você clica em cima, ele está em cinza, tá vendo? Então, isso aqui significa o quê? Que existe o vínculo entre o que está escrito lá embaixo e o que está aqui no texto, né? Então, se ela apagar isso aqui, aí danou-se, né? Realmente aí complicou. Por isso que nas correções que eu faço das coisas, tu sabe, né? Que eu meto o taxado, que aí a pessoa vai apreciar depois e ela vê se ela tira mesmo ou não tira, porque para evitar esse tipo de... Principalmente no teu texto, que eu vi que tinha referência feita pelo Mendeley. Isso, E aí, depois que você acabar tudo, né? Você fala, beleza, agora eu vou imprimir, já fiz tudo, já fiz minha conferência, né? Aí você pode exportar, né? Sem os campos do Mendeley, tá? Então, tirando todos esses vínculos que existem, tá? Porque muitas vezes acontece de você colocar isso no outro computador e sair desconfigurado, principalmente as referências bibliográficas. Sair com código e tal, então fica bem fora do normal, tá? Então, acabou tudo, depois você não vai mais mexer com referência bibliográfica, e você exporta sem esses campos, aí ele limpa tudo e fica naquele padrão. Vai como texto. Vai como texto, exatamente. Como se você tivesse digitado um por um. Acho importante, inclusive porque uma coisa que, na época que eu fiz a tese, minha tese tinha 118 referências, eu acho. Então, eu tinha uma pasta onde eu tinha as referências de um jeito que, se alguém me fizesse uma pergunta na hora da defesa, eu tinha como encontrar lá fácil. Mas aí, com o Mendeley, você consegue gerenciar isso mais fácil, né? Com certeza. Com ele aberto aqui, você coloca o nome do autor, né? E aparece aqui, se bobear, se você já tiver todos os arquivos aqui, você já abre o artigo e está na sua frente já. Pode falar. Não, eu desenvolvi uma forma própria de fazer isso, quando eu não usava o Mendeley na época. Aí eu peguei, eu botava o ano. Eu botava o ano, traço, eu salvava assim, ano, traço, o título do artigo abreviado. Aí quando ele me pedia alguma coisa, eu olhava lá, sei lá, Liu 2021. Aí eu ia lá no final, via o que era Liu 2021, via o título, aí eu ia na minha pasta, eu tinha 2021, traço o nome o título do artigo. E isso é uma maneira, pessoal, de manter os seus artigos sempre organizados e atualizados, né? Porque você consegue ver o que você tem, o que não tem, o que você vai inserindo. Você nunca perde o que já foi importado. E você também pode compartilhar, né? De repente, eu posso compartilhar uma pasta de um assunto em comum aqui do grupo de pesquisa com todo mundo. Aí todo mundo tem acesso àquela pasta que eu abri para todo mundo. Exatamente. E aí, conforme vocês tiverem atualizações desse assunto,
Vocês podem ir inserindo nessa pasta e todos vão recebendo. Então, ó, esse arquivo aqui, por exemplo, essa pasta, dá para fazer um compartilhamento, tá vendo? Isso aqui é uma pasta em grupo, onde dá para fazer um compartilhamento, outras pessoas vão inserindo e todo mundo vê essa pasta, entendeu? Então, isso acaba sendo interessante para as pessoas que têm a mesma temática, já estão estudando a mesma temática, né? Então, achou coisa nova, já coloca lá, todo mundo já vê, já tem a informação aqui do lado de quando que foi inserido, né? Então, já vê que tem coisa nova ali, já, opa, peraí. Aí pode até comunicar depois, tudo, mas dá para fazer isso através desses grupos aqui, tá vendo? Aí você cria um grupo, né? E compartilha com as pessoas. Clica Edit Settings para ver. O do meio. Opa, peraí. É que não está aparecendo a opção. Não. Clica lá no New Group para ver. Teste. Aí você vai colocar o e-mail das pessoas, tá vendo? Uhum, sim. Aí você coloca o e-mail das pessoas que vão fazer parte desse grupo. Aí vai mandar o convite, a pessoa vai receber. Assim que ela aceitar, aí ela faz parte do grupo aqui. Aí ela vai abrir uma pastinha dessa no Mendeley dela. Entendeu? Como todos vão estar logados, né? Então vai aparecer essa pasta aí que criar, o GPMove, em todos os e-mails que receberem esse convite. Para as pessoas aqui, talvez até essa funcionalidade não pareça útil, mas recentemente eu participei da colaboração num capítulo de um livro. E aí, nessa colaboração do capítulo do livro, chegou um ponto que eu falei com uma pessoa, um determinado tópico, aí eu perguntei à pessoa, quantas referências tu pegou? Aí a pessoa disse para mim, eu peguei 20, eu tinha pego 90. Eu tive que compartilhar com a pessoa, porque tinha coisa que eu tinha colocado no meu texto que a pessoa não tinha visto, não tinha observado. Se a gente tivesse um grupo desse, tudo que eu estava compartilhando, tudo que eu estava pegando, ele estava vendo, e se ajudar ele, ia me ajudar, né? Por isso que eu falei, né, há um bom tempo atrás, até conversei com a Lil sobre isso, né? Na época a gente tinha a Vitória, que estava estudando o Valgo, né? De montar um grupo como esse. Eu não lembro se a gente colocou a Vitória, a Bruna também. Eu não lembro quem que a gente colocou como nesse grupo, né? Uhum. Para que exatamente tivesse esse objetivo. Achou coisa nova, coloca, todo mundo tem acesso simultaneamente. Todo mundo se atualiza, né? Todo mundo se ajuda. Então, para quem está estudando a mesma temática, isso aqui é fundamental. Fazer comentários, Vitor, nos artigos? Algum comentário, assim, avulso? Quando você abre, deixa eu ver, acho que dá. Aqui, ó. Acho que dá sim. Cadê? Ó, dá até para você destacar. Notes, aqui do lado direito, ó. Notes, em cima. Do lado direito, em cima, ali, ó. Aqui. Eu acho que isso. Eu acho que fazer comentários que de repente. Adicionar, tá vendo? Ó? Aí você faz o comentário aqui. E é aquele negócio, né? Leitura em grupo. Um vai lendo, já leu, já faz essas adições, o outro vai ler, já pega as anotações do outro, né? Se tiver em grupo, obviamente. Então você vai abrindo abas aqui, tá vendo? Ó? Se eu abrir um outro arquivo, vai abrir outra aba, e outra aba, e outra aba, assim vai. Eu consigo pintar? Consegue aqui, ó, tá pintado. Ó. Olha lá, pintou. Aí você puxa um comentário, né? Você pode acrescentar, ó, adicionar note. E vem aqui e coloca, adiciona. Quem adicionou cada comentário. Tá? Então dá para fazer isso aqui também. Então acaba sendo uma boa ferramenta de troca de informação também, principalmente revisão sistemática aí, ó. Revisão sistemática para fazer isso aqui é bem legal. Aí, professores do grupo, vocês podem fazer isso aí com seus alunos, ó. A gente podia tomar como regra aí, nossa vida muda aí. Olá, professor Vitor, tudo bem? Eu achei muito interessante porque eu geralmente uso muito o EndNote, né? Há muito tempo eu uso o EndNote. Mas eu não sabia duas coisas que tem vantagem no EndNote. Primeiro, que você pode
determinar onde que a referência vai ser colocada, porque o EndNote, assim, né? É sempre no final. Depois você coloca os anexos, né? Tudo fica meio bagunçado. E Exatamente. também o compartilhamento, né? Eu acho que o EndNote, até agora, pode ser um erro meu, mas eu acho que EndNote não tem como você compartilhar também, né? Eu acho que não. Então é bem mais vantajoso. O template é parecido, a forma de mexer é parecida, mas essas duas vantagens é bem interessante. O EndNote tem umas diferenças da versão paga para a versão gratuita, né? Uhum. Então, assim, eu não sei quais são, porque eu uso o Mendeley e eu não vou pagar o EndNote porque o Mendeley é gratuito. Mas, assim, existem umas diferenças e assim, o que a gente vê o pessoal comentando nos fóruns e tal, é que a versão paga a versão paga do EndNote é melhor que a do Mendeley, Tá. mas que a versão gratuita do EndNote é pior que o Mendeley. Então, tipo, aí, sei lá, às vezes alguma universidade que tem algum tipo de convênio ou banca isso aí, sei lá. Uhum. Tipo, é importante ter isso em mente, tipo, que o EndNote tem uma versão paga que tem muito mais opções de ferramentas e tal. É isso mesmo. Então é isso. Acho que Bom, diante do atual cenário, eu acho que a gente usar o Mendeley gratuito, né, é mais palpável aqui para todos, né, nesse momento. Uhum. Assim, agiliza pra caramba, né? Eu não tenho o que reclamar. Como eu estou terminando a tese agora, pô, é uma mão na roda, né? Essa questão de inclusão, inserção, de retirada, né? Você já tem certeza que lá atrás vai sair. A única coisa que pega um pouquinho, como eu fiz muita importação do Google Acadêmico, né? Às vezes a ordem dos nomes dos autores está trocada, entendeu? Então, por exemplo, a Davis aparecia como Irene e não como Davis, né? Então, eu já sabia, então eu peguei aí e trocava, né? Mas tem que ficar um pouco esperto com relação a isso, né? Então, quando você vai fazer a inserção, e aí eu falo, né? Procura usar o ABNT, porque você já vê o nome do autor ali, se acerta ou não. Quando você faz a inclusão, você já vê que já tem o sobrenome do autor. Se tiver certo ali, beleza, então a inserção foi feita corretamente. Se ali tiver com outro nome, você fala, opa, então é o nome dele, não é o sobrenome. Aí você já tem que fazer a correção lá no Mendeley, né? Só invertendo o nome dos autores. Eu sou favorável a usar as coisas automáticas, mas a experiência e a cautela diz que você deve editar tudo, mas no final passar uma vista. Porque eu já tive problemas com... Eu agora, enquanto eu converso com vocês, ao mesmo tempo estou olhando um texto aqui, que tem algumas coisas automáticas que não ficaram conforme esperado. Uhum. E o Word, principalmente, o Word tem uns bugzinhos. Às vezes você usa aquelas referências automáticas, aí você bota o nome de uma figura e referencia ela no texto. Do nada, ele quebra um parágrafo, um pedaço num lugar, e ele abre um outro parágrafo com o nome da figura no começo. Então, assim, ele faz algumas coisas que você não espera. Então, é sempre bom a gente usar essas coisas automáticas, mas antes de fazer as entregas, principalmente quando é caso de tese, dissertação, né, que vai ficar publicado, Sim. passar uma vista. Não, isso sim. A Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela. Eu ia falar, mas depois eu falo. Eu ia perguntar que, assim, eu vi que ele funciona no aplicativo do Word, né? Isso. Se tiver... Então, se for pelo navegador, aí não tem como usar. Ou tem como? O Word do navegador? É. Não, porque você não consegue instalar o plugin no navegador. Como se fosse extensão, né? Como Não se tem fosse essa uma opção. extensão. Não tem, porque aí não vai aparecer aquele campo na barra de ferramentas do Word, não vai aparecer aquele campo só, respectivamente, do Mendeley, entendeu? Ah, Então, entendi. aí, se você não consegue aquilo, aí você não tem como usar. Esse Ah, acaba seria bom. sendo. Essa é uma desvantagem quando o pessoal usa o Google Docs, por exemplo, né? Então, aí acaba não tendo essa possibilidade. Agora, eu não sei se o Google Docs já tem uma ferramenta parecida ou não. Pode até ser que tenha.
Eu durante. Aqui eu mandei uma mensagem para minhas amigas perguntando, né? E elas Aham. falaram que parece que o Zotero dá pra usar e fica gratuito, acho, quando não é baixado. Ah, é? Quando é Olha pra usar só. pelo. Aham. Tá. Eu vou testar, Na eu não nuvem? tenho certeza. Na nuvem? Isso. É uma possibilidade, então. É uma boa. Eu ia comentar a questão, isso que o Anthony falou, de passar uma vista e tal, especialmente se você está utilizando pré-print, né, e tal. Primeiro, ter cuidado com os de pré-print, né, tentar usar o artigo já publicado, mas às vezes você vai no Sci-Hub e, né, quando você joga lá o DOI, por exemplo, aparece o pré-print ou a versão para aprovada, mas ainda não publicada, tal. Isso pode ter alguma interferência na hora de aparecer as referências lá, nome, pode aparecer algum bug, alguma É. coisa. Então, quando for dar uma olhada, é uma atençãozinha especial em versões assim. É melhor nem usar o pré-print, especialmente porque a gente sabe como funciona pré-print, mas, assim, se decidir usar, dá um checada aí no replay. E o inverso, né? Talvez aquele outro ainda que não foi publicado, mas está em vias de. Isso. Ele não tá, ele ainda não tem página, É, volume, né? Então ele só tem o ano, né? Então esse também é um que vai ter que ter um pouco de cuidado na hora sim, de citar. Na hora de citar, beleza, mas na hora de referenciar é que vai ter que ter um pouco mais de cuidado. É aquela referência que você vai ter que colocar um dia antes da entrega, praticamente, né? Para poder é, esperar que pelo menos esses dados saiam antes de você mandar. Eu não Assim, sei. é aquilo, se tá no PubMed, é porque já foi publicado, né? Só que às vezes quando você joga o DOI no Sci-Hub, ele não dá o arquivo publicado. Aí É, entra em contato com o autor, fala, ó, isso. tudo bem, vi aqui esse tal, mas eu tô sem acesso, manda pra mim. Normalmente a galera manda. Às vezes a gente usa o pré-print, não é porque, tipo, a gente achou, sei lá, jogando na internet aí na rede mundial de computadores. Mas é que, tipo, quando a gente joga o DOI no Sci-Hub, não tá o arquivo da publicação. Às vezes eles botam o pré-print lá, porque, tipo, já teve o aceite, então eu vou jogar o pré-print aqui para geral. Então, tipo, O paper do aceite, né? O paper que a gente mandou para ter para a última revisão. Isso. Eu não sei o que é que Liu acha, mas eu particularmente eu evitaria usar o pré-print. Se até a data do encaminhamento não tiver publicado oficial, eu evitaria usar o pré-print. Então, Porque mas ainda aí, pode, eu não sei, às vezes ainda acho que ainda pode haver alguma modificação nesse negócio. não, você tá certo. É que, tipo, a questão é muito assim, de quando você bota o DOI no Sci-Hub e ele manda o arquivo do pré-print. Por mais que já esteja publicado no PubMed, por exemplo, não é o arquivo que está disponível no Sci-Hub, entendeu? Então, tipo, aí você vai ter que ir atrás do arquivo oficial. Agora, uma coisa que eu recomendo também a vocês, que eu não sei se Liu já comentou em algum momento, eu faço parte de duas coisas. Uma é academia.edu e a outra é o ResearchGate. O ResearchGate é legal porque às vezes você está procurando muito um artigo e não acha em lugar nenhum. Aí você manda uma mensagem, se você encontrar ele no ResearchGate, vinculado a um autor que está lá credenciado, você pode pedir ao autor. E nem sempre a gente tem essa sorte, mas na ampla maioria das vezes o autor manda para a gente no privado. Porque às vezes está num lugar lá com uma bagatelazinha assim de $30 para você baixar aquele artigo. Né? Então, assim, você manda uma mensagem para o autor, estou precisando dessa publicação, tá, vou referenciar você a ele, aí ele manda. Já me aconteceu, eu já tive essa sorte muitas vezes de ter respostas. Eu tenho uma taxa de resposta aí de uns 80%, cara, quando eu peço. É porque, na verdade, né, o que dá impacto ao autor, né, tem um tal do fator H, né? O fator H tem a ver com citação, número de citação. Sim. Então, a publicação cobra. Mas para o autor é super importante que ele seja citado. Às vezes eu ficava no ResearchGate olhando, Vitor, os pedidos de artigo para mim. E pediu, meu amigo, eu dava um jeito. Se tem meu nome lá, eu dava um jeito de aparecer com o artigo para mandar para o interessado. É isso mesmo. Torcendo uma citação, né? Tá certo, pessoal. São 18h01. Mais alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode finalizar aqui hoje.
Agradeço o Vitor aí, eu vou passar essa gravação aqui para todo mundo, eu vou compartilhar, tá? Porque eu acho que vai ser importante. Eu compartilho no e-mail, então, para todo mundo aqui.